Vamos dar início a mais uma explicação histórica e hoje a gente vai mergulhar nas raízes de um dos festivais mais antigos e também mais conhecidos do mundo inteiro. Essa nossa viagem no tempo vai atravessar impérios antigos, táticas de guerrilha e descobrir os eventos épicos que acabaram moldando uma tradição milenar. É, sem dúvida, uma narrativa de sobrevivência impressionante que, convenhamos, muitas vezes acaba ficando esquecida nos dias de hoje. E diante de tudo isso, a primeira pergunta que surge, e que é o foco central da nossa análise, é: o que exatamente é Hanukkah? Bom, para muita gente, a resposta imediata já envolve velas, aquele belo candelabro de 9 braços e, claro, 8 dias de festividades. Mas a verdade é que a raiz histórica dessa celebração vai muito, mas muito além desse conhecimento comum. A gente está falando do desfecho de uma luta intensa por identidade e liberdade religiosa. É um verdadeiro épico que a gente precisa desvendar aqui, passo a passo. Então, vamos lá. Capítulo 1. A escuridão da opressão. Essa história dramática começa lá no Antigo Oriente Médio, num clima de tensão e urgência absolutas. A sobrevivência de uma cultura inteira estava literalmente por um fio. E a rapidez com que tudo acontece é de cair o queixo. Dando uma olhada nessa cronologia do Império Seleucida, a gente nota que em cerca de apenas 3 anos, a situação passa do início de uma perseguição religiosa sem precedentes, lá em 167 a.C., direto para o clímax da primeira celebração de Hanukkah, em 165 a.C., e isso passando por batalhas decisivas como a de Bet Horon. Foi um turbilhão histórico brutal e super acelerado. Agora, para entender o tamanho dessa vitória, a gente precisa primeiro compreender a escuridão absoluta daquele período. O rei Antíoco IV tomou uma decisão drástica. Ele resolveu forçar a cultura grega sobre todo o mundo e proibiu completamente a adoração a Deus. De acordo com os registros, essa foi a primeira perseguição religiosa de que se tem notícia na história. E a coisa não parou por aí, não. Os textos relatam que Antíoco cometeu a profanação suprema. Ele chegou ao extremo de sacrificar uma porca bem no lugar santíssimo do templo em Jerusalém, enaltecendo ídolos gregos num espaço sagrado. Tudo isso numa tentativa clara de apagar completamente a fé judaica da face da terra. O que nos leva ao nosso capítulo 2, a faísca da rebelião. A história sempre nos mostra que uma opressão extrema costuma gerar uma resistência na mesma moeda, certo? E foi exatamente isso que mudou o cenário de uma submissão passiva para uma das revoltas mais fascinantes de todo o mundo antigo. É aqui que entram os nossos grandes protagonistas. A revolta não começou lá na grande capital, em Jerusalém, mas sim num vilarejo pequeno chamado Modim. Um sacerdote chamado Matatias e os filhos dele se recusaram terminantemente a obedecer àquela ordem real de sacrificar aos deuses gregos, como Zeus. Essa recusa, feita de forma pública e veemente, foi o que acendeu o pavio da revolta. Depois de um confronto direto, Matatias e seus seguidores, que eram judeus muito piedosos, foram forçados a fugir para as montanhas e cavernas, dando início a um verdadeiro movimento de resistência armada. E é fascinante notar a inteligência por trás dessa revolta e os movimentos táticos da época. Com a morte de Matatias, quem assume o comando é o filho dele, Judas Macabeu. E olha, Judas era um verdadeiro gênio estratégico. Em vez de bater de frente com os exércitos seleucidas, que eram enormes e super bem equipados, num campo aberto, ele usou a topografia acidentada das montanhas da Judéia ao seu favor, usando táticas de guerrilha. Ele executou ataques surpresa que foram devastadores em lugares como a subida íngreme de Bet Horon, além de um ataque de madrugada impressionante no acampamento inimigo em Emaús. Isso desestabilizou forças que eram vastamente superiores às dele. E assim entramos no capítulo 3, a retomada do templo. Essas vitórias militares surpreendentes acabaram pavimentando o caminho para o grande ponto de virada emocional de todo esse conflito. Depois de derrotar as tropas enviadas contra eles, os vitoriosos macabeus finalmente subiram a Jerusalém. Mas o que eles encontraram lá não foi motivo para nenhuma festa imediata. A cena era simplesmente devastadora. O santuário estava completamente desolado, os aposentos destruídos, as portas queimadas e, para piorar, tinha até arbustos crescendo nos átrios, como se fosse uma floresta abandonada. Ao verem aquele templo sagrado reduzido a ruínas, o choque foi gigantesco. Os textos de Macabeus descrevem que os soldados chegaram a rasgar as próprias roupas, se cobriram de cinzas, caíram com o rosto na terra e começaram a clamar ao céu numa lamentação muito profunda. Mas bem no meio dessas ruínas surgiu uma determinação inabalável. Judas Macabeu declarou umas palavras cheias de triunfo e resolução que ficaram registradas lá em 1 Macabeus 4:36. Ele disse o seguinte: nossos inimigos estão destroçados. Subamos agora para purificarmos o lugar santo e a celebrarmos a sua dedicação.
E foi exatamente essa frase que serviu de motor para impulsionar a próxima fase, que foi a mais reverente de toda essa saga. Capítulo 4 – A purificação. A questão é que só retomar o controle militar não era o suficiente. Eles precisavam restaurar a alma cultural e religiosa da nação, e isso exigia um processo super meticuloso. Os passos exatos para essa purificação exigiram um cuidado extremo, e os sacerdotes que observavam rigorosamente a lei foram escolhidos para o trabalho. O primeiro passo foi decidir o que fazer com aquele altar que tinha sido contaminado. A decisão mais sábia foi demolir ele por completo e guardar as pedras num local afastado. O passo 2 exigiu a construção de um altar inteiramente novo, usando pedras virgens que não tinham sido tocadas por ferramentas de ferro, exatamente como a antiga lei mandava. No passo 3, novos utensílios sagrados de ouro foram forjados, incluindo a mesa dos pães e o altar dos perfumes. E, finalmente, o passo 4, que talvez seja o mais simbólico de todos. Eles extraíram uma nova centelha, batendo pedras umas nas outras, e reacenderam as lâmpadas do grande candelabro, trazendo a luz de volta para o interior do templo depois de anos de escuridão. Capítulo 5 – O primeiro Hanukkah. Com todo esse trabalho de purificação concluído, a culminação alegre de anos de dor e luta armada finalmente aconteceu. Levantando bem cedo de manhã, o povo inteiro se prostrou. O alívio e a vontade de celebrar eram imensos. Essa primeira celebração aconteceu exatamente no dia 25 do mês de Casleu, no ano de 165 a.C. E tem um detalhe poético aí que é bem surpreendente. O novo altar foi consagrado exatamente no mesmo mês e no mesmo dia em que os gentios o haviam profanado 3 anos antes. A festa durou longos 8 dias. Foi marcada por 9 sacrifícios dentro da lei, a iluminação daquelas lâmpadas que tinham acabado de ser acesas e uma atmosfera de extraordinária alegria, embalada por cânticos e pelo som de cítaras, harpas e símbolos. Imagina só a emoção de estar lá. E tem um contexto ainda mais profundo para essa festa ter durado 8 dias. O livro de 2 Macabeus compara expressamente essa nova celebração com a festa das tendas, também conhecida como a festa dos tabernáculos. E o contraste histórico aqui é gritante. A profunda gratidão de poder celebrar de forma festiva, segurando ramos vistosos e palmas de um jeito digno dentro do templo, contrastava diretamente com a lembrança de que, pouquíssimo tempo antes, durante essa mesma festa anual, todo mundo estava escondido em cavernas úmidas e nas montanhas, vivendo sob ameaça constante como se fossem animais selvagens. A liberdade que eles tinham acabado de reconquistar era algo palpável e de um valor inestimável. O que nos traz ao nosso último capítulo. Capítulo 6, o Festival das Luzes. Esse evento foi tão marcante que não tinha como ser apenas uma celebração passageira. Através de um decreto público, formal, Judas e toda a Assembleia de Israel determinaram que aqueles 8 dias de dedicação do altar deveriam ser lembrados e comemorados todos os anos, sempre a partir do dia 25 do mês de Casleu. Basicamente foi uma medida prática para garantir que esse sacrifício imenso e toda a purificação jamais fossem esquecidos, assegurando que o fim da opressão fosse sempre celebrado com muita alegria pelas gerações que ainda estariam por vir. O renomado historiador antigo, Flávio Joséfo, reflete muito bem sobre o legado desse momento, oferecendo uma visão que é profundamente comovente. Ele descreve que a restauração dos costumes do povo e o retorno da prática da religião trouxeram uma alegria tão grande, mas tão grande, que o festival passou a ser conhecido simplesmente como o Festival das Luzes. Na visão do Joséfo, essa felicidade inesperada funcionou exatamente como uma luz reconfortante, que conseguiu furar e dissipar todas aquelas trevas de sofrimento, surgindo no momento em que a esperança parecia ter sido completamente perdida. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que é imensamente provocativa. Ao entender o que é Hanukkah através das lentes da história, fica muito claro que não se trata apenas de uma vitória militar qualquer. É muito mais sobre o poder implacável da memória. Como é possível que o simples ato de reacender a luz de um candelabro como um símbolo de sobrevivência cultural contra a aniquilação total continue inspirando o resgate da nossa própria identidade milhares de anos depois? É um testemunho absolutamente incrível da perseverança humana diante das trevas. Uma história que, com certeza, sempre nos convida a aprender um pouco mais.